Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, a ciência do nosso diácono, queremos refletir, trazer uma reflexão nesta noite na palavra do Senhor. Capítulo de número 11 do Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, versículo de número 28 ao versículo de número 30. Capítulo de número 11, versículo de número 28 ao versículo de número 30, que diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Queremos refletir com os irmãos nessa noite e, refletindo com os irmãos, falar acerca do convite especial de Jesus. O convite especial de Jesus. Observe que este capítulo de número 11, entre o versículo de número 28 ao versículo de número 30, na palavra aqui do Senhor, nos traz três verdades em que o próprio Senhor Jesus, ele falou dentro do versículo 28 ao versículo 30. A primeira verdade que nós podemos observar aqui dentro da palavra do Senhor é o iniciar do versículo de número 28, que diz assim: Vinde aqui, irmãos. Observe que esta expressão, vinde a mim, está se referindo ao convite do próprio Senhor Jesus, em que ele está convidando. Aí nesse versículo de número 28 ainda, ele mostra as classes de pessoas em que ele está convidando. Diz assim: todos que estáis, o que, irmãos? E oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe que em primeiro lugar ele lança o convite e depois ele fala quem é que ele está convidando. Quando ele diz assim, no versículo de número 28, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Observe que ele lança o convite, no lançar do convite, no versículo de número 28 ainda ele diz quem é que ele está convidando, e no final do versículo 28 ele diz o que é que acontece depois de quando alguém recebe e aceita o seu convite. Ora, nós observamos na palavra do Senhor que teve algumas pessoas que se sentiram convidados aonde Jesus chegava, aonde Jesus estava, e em meio a situações complicadas, foram até a presença do Senhor e ali receberam da parte do Senhor o alívio para a sua alma, muitas das vezes aflita, precisando de uma palavra, até mesmo de um milagre da parte do Senhor. Quando no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 5 em diante, nos traz a história de um centurião, em que ele tomou conhecimento que na sua casa o seu criado estava enfermo, e ele ali, tomando conhecimento disso, soube que Jesus estava passando por Cafarnaum, foi até a presença do Senhor, contou a situação. Jesus se ofereceu em ir para a casa dele. Aí o que é que acontece? Ele fala para o Senhor dizendo que ele, o centurião, não era digno de que Jesus entrasse dentro da casa dele. Mas Jesus viu tanta fé naquele centurião, que vendo a fé daquele centurião, disse ali para todos aqueles que estavam ali, que não viu, mediante aquela multidão, tanta fé. E quando aquele centurião saiu
da presença do Senhor e foi para casa, o seu criado que estava lá enfermo recebeu a cura mediante o milagre do Senhor. Ainda no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo de número 22 ao versículo de número 24, nos diz que um homem por nome Jairo vai até a presença de Jesus, chega lá, convida Jesus para ir até a sua casa. E quando Jesus vai até a sua casa, diz a palavra do Senhor, que um choro tinha tomado conta daquela casa. Aí Jesus se dirige aonde estava a filha dele já morta, chega lá para ela que estava ali morta, mediante ele, Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe da menina, e diz para ela assim: Talita, cumi, levanta-te. Imediatamente, quando ele disse isso, a filha de Jairo, que já estava morta, o espírito dela voltou para o corpo e o nome do Senhor foi glorificado. Ora, a gente vê a realidade deste versículo de número 28, que quando alguém recebe o convite de Jesus e vem até a ele oprimido, cansado, com a sua vida em uma situação complicada, mas quando aceita o convite dele, aí o alívio, aquilo em que a pessoa precisava na sua vida, na sua história, na sua alma, Jesus realiza para a honra e a glória do nome dele. Aí no versículo de número 29 do capítulo de número 11 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nos traz no final do versículo de número 29 outra verdade dentro do convite especial de Jesus. Observe aí que diz assim: e encontrarei descanso para a vossa, o que, irmãos? E encontrareis descanso para vossas almas. Ou seja, primeiro, quando alguém recebe o convite, aceita esse convite e vem até a presença do Senhor, aí ele traz descanso para a alma, traz descanso para a vida. A situação pode estar em uma situação em que a pessoa esteja olhando e dizendo que não tenha mais jeito, não tenha mais saída, e até mesmo acha que a solução para a sua vida é de tirar a sua própria vida para acabar diretamente com a situação em que está vivendo. Mas ainda existe um convite, e esse convite é do Senhor. Quando alguém entrega a sua vida para Ele, Ele sendo a paz, o refrigério para a alma, Ele entra dentro da vida, entra dentro da história, entra dentro da família, e alguém que dava a situação por perdida, Ele que tem o poder nos céus e na terra, modifica totalmente a sua história e glorifica o seu nome. É por isso que o único descanso para a alma é quando alguém aceita o convite de Jesus. Pode tomar os remédios aí que os médicos passam, pode tomar diazepam, cardenal, pode tomar vários tipos de remédio, mas depois que o efeito passa, a situação volta novamente. Mas quando alguém toma um remédio chamado Jesus na alma, Jesus entra dentro da alma, dentro da história, traz a paz interior para a vida do ser humano. É por isso que a sua palavra diz que Ele é o príncipe da paz, e Ele traz a paz para a vida do ser humano. Por gentileza, diga para a pessoa que está do teu lado aí: só Jesus tem a paz. Só Jesus tem a paz. Só Jesus tem a paz para a nossa alma. E diz para ele, para ela: quem aceita o convite de Jesus, ele entra com a paz na alma, com a paz no lar, com a paz de espírito, entra dentro da vida. Alguém que pensava em tirar sua própria vida, a paz de Jesus entra e diz: espera aí, eu ainda trago a paz para a vida
Suave. Porque o meu jugo é o que, irmãos? Suave. E o meu fardo é o que? Leve. O terceiro convite especial dentro dessa verdade aqui. Quando alguém recebe esse convite dizendo, eu agora quero aceitar a Ele, entregar a vida para Ele, o fardo ali, o jugo do pecado que estava sobre a vida do ser humano, e que quando entrega a sua vida para o Senhor, Ele tira o jugo do pecado, aquele peso que estava sobre a vida do ser humano, imediatamente sai, e Jesus agora sobre a vida do ser humano, tirando ali o jugo do pecado e colocando ali um fardo leve, um refrigério na alma. Quando Jesus ele entra, tira, e agora a vida é completamente restaurada e o nome do Senhor é glorificado. É por isso que, graças a Deus, nós glorificamos ao nome do Senhor por aceitar esse convite, e nós temos certeza de uma coisa: a qualquer momento, em qualquer lugar, aonde nós estiver, ainda que a situação venha querer tirar nossa paz, ainda que a gente venha passar por situações, mas quando a gente diz assim, Jesus, eu estou precisando do teu socorro, aí Jesus lá de cima ouve a nossa voz aqui, desce sobre a nossa vida e diz assim, eu dou a paz para a tua alma, a paz para a tua vida, a tranquilidade para você. Eu trago a paz em que você precisa, e aquela tristeza que estava lá dentro do nosso coração bate em retirada, e o nome do Senhor é glorificado. Eu quero finalizar dizendo uma verdade nessa noite. Aleluia. Se tem alguém da minha vida, da tua família, e que nessa noite está precisando da paz, enquanto você está aqui glorificando, o Senhor vai lá, dá paz a ele, dá paz a ela, e ele e ela que estava pensando o contrário, o Senhor tira todo aquele pensamento contrário e traz a paz. Glória a Deus. Aleluia. Para a alma e para o espírito, esse que faz o convite, Jesus, ele não é limitado a tempo, a hora, a vontade humana. O homem dizia assim, fica aí, Jesus, e tu vai ficar aí, não vai sair. Esse aqui, e o que está aqui nessa noite, não. Ele está aqui e ele vai aonde eu e você não pode ir. E quando ele vai lá, o impossível que está lá, ele tira o impossível e diz, agora eu cheguei para socorrer uma alma aflita. Nessa noite Jesus está me dizendo, para te dizer que ele está indo lá socorrendo uma alma aflita, e que o diabo está trabalhando na vida dele e na vida dela, e dizendo, tira a tua vida que você vai dar paz, vai ter a paz. Aí Jesus está indo lá do outro lado e está dizendo, Satanás, sai, porque eu sou a paz, a paz, a paz, a paz. Jesus está indo lá do outro lado, está visitando alguém, está dizendo, eu sou a paz por causa da tua vida. Diz para alguém que está do teu lado aí, por causa da tua vida, Quase da tua o vida. príncipe da paz Príncipe da paz. está indo lá do outro lado. Está indo do lado do outro lado. E alguém que está preso, acorrentado, o príncipe da paz está quebrando a corrente, está quebrando as cadeias e está dizendo, eu cheguei nesse recinto e eu ainda liberto, transformo, modifico, restauro e ainda coloco para pregar o meu nome e dizer nos quatro cantos da terra, Jesus é grande, é poderoso, é tremendo e traz a paz interior para a vida. Diga comigo nessa noite, o meu Jesus, Meu Jesus. o meu Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele compra para a nossa alma e para a nossa vida, que Deus